Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física, né? Meu nome é Márcio, sou professor do Estado e hoje nós vamos continuar um estudo, né, de nivelamento aí. A aula de hoje é direcionada para a terceira série, mas o conteúdo aqui que eu vou abordar hoje é um conteúdo que foi dado ano passado. Inclusive as demais aulas do ano passado e as demais aulas desse ano, né, já estamos na aula 9, estão lá na plataforma Enuc, depois você pode acessar lá e ver com mais calma. Se você caso também perdeu o horário ou perdeu alguma aula que tenha passado na televisão, depois está tudo certinho lá, você pode acessar depois. Então, o conteúdo da aula de hoje, vamos para o slide, são os conceitos introdutórios para o estudo da óptica, né? Como eu falei, em conteúdo do segundo ano, sendo estudado aqui no terceiro, né? Só vamos aqui relembrar algumas coisas. Então, vamos ver o que é óptica e como são os processos ópticos, né? A óptica é a parte da física que estuda as leis relativas às radiações luminosas e os fenômenos da visão. Radiação luminosa, pessoal, é a parte do espectro eletromagnético que possui várias radiações, né? Tem lá ondas de rádio, micro-ondas, ultrassom, ultravioleta, infravermelho, mas tem uma região que nós chamamos lá de luz visível. Essa parte são as que produz as cores, né? A parte aí que é sensível aos nossos olhos. E a visão, os nossos olhos, cada um aqui tem uma forma de enxergar, tem uma biologia própria. Então a visão, além de ser um processo físico, é um processo psicológico, como eu escrevi aí para vocês. Ó. Então como assim? É um processo físico e psicológico. Né? Vamos ver aqui, por exemplo, uma ilusão de óptica. Ó. O que é uma ilusão de óptica? São imagens que enganam a visão humana e fazem com que o humano veja coisas que não representem ou que representem de forma errada. Tem algumas coisas, além das figuras, que distorcem a visão humana. Por exemplo, drogas, né? Bebidas alcoólicas, tanto as listas quanto as ilícitas, né? Os tipos de droga que distorcem ali a percepção da realidade, além da forma da física tentar enganar vocês, ou o seu cérebro tentar enganar vocês. Vamos ver aqui, por exemplo, alguns exemplos disso. Ó. Por exemplo, aí é um sapinho, né? Mas o mesmo sapinho você pode ter enxergado, por exemplo, o cavalo. Eu só virei a imagem. Então, acho que se eu retornar para a imagem aqui, talvez você veja só o cavalo agora e não mais o sapo. Mas quando você olha diretamente para a figura, você já identifica um dos dois. Talvez agora você esteja identificando primeiro o cavalo, depois que o sapo. Então isso é um processo psicológico que ocorre na nossa cabeça, que identifica as cores e tenta ali fabricar uma imagem. Né? A gente conhece essa imagem aí como sapo, e essa forma aí, esse conjunto de cores e de traços aí como um cavalo. Ó, vou pegar aí mais uma imagem. Ó. Essa imagem, ela leva o nosso cérebro a representar um tipo de movimento. Mas se você observar para uma cor fixamente, por exemplo, o azul, o branco, por exemplo, a esfera do meio, você vai ver que ela não se move. Agora, se você olhar toda a figura, o seu cérebro está sendo indiciado aí a acreditar que aquela figura está se movendo pela forma das figuras que estão ao redor. Né? Então aí parece estar tendo uma espiral, mas se você olhar só para uma, aproxime-se aí da sua tela, do seu computador, da sua TV e faça o teste. Não está se movendo, essa imagem não se move, mas o nosso cérebro faz acreditar que isso é uma imagem que está se movendo. Vou pegar aqui mais uma. Que cor é A e B? Parece que é um cinza ali, um cinza mais claro, mais escuro, né? Mas A e B, na verdade, é da mesma cor, pessoal. Ó, passei aqui um filetinho, ó. E aí agora a gente consegue identificar que A e B possuem a mesma cor. Mas aqui antes, nosso cérebro é enganado ali pela sombra, né, do cilindro e faz perceber ali que há uma distinção entre A e B. Mas quando eu passo aqui, por exemplo, um filetinho da mesma cor, né, a gente percebe ali que é a mesma cor, A e B. Isso acontece por quê? Porque além de ser um processo físico, é um processo psicológico a formação da imagem. Ó. Por exemplo, mais uma imagem aí, ó. Os pontinhos, né? Você tá vendo aí como se cada pontinho preto tivesse preenchido um pontinho branco. Mas se você observar especificamente um pontinho branco desse, você vai ver
que essa figura ela não está piscando em nenhum dos pontos brancos, mas o nosso cérebro faz acreditar, né? A nossa mente faz nos perceber que essa imagem está piscando ali, porque a gente acha que aquele pontinho branco cabe ali um pontinho preto, que aquilo ali está tentando mandar um sinal. Nosso cérebro está interpretando isso, e é por isso que a gente vê isso aí tudo piscando, né? Isso é a parte psicológica da óptica, isso é o estudo da óptica, né? É um processo físico e um processo psicológico. E aí agora vamos para a parte dos processos físicos, né? Quais são os princípios que regem aí a óptica, né? Essa parte da óptica a gente trata especificamente da interação com a luz, né? O caminho que ela faz e tal. Tem um outro ramo que estuda especificamente as visões, né? As doenças, o que está ocorrendo ali com o nosso olho, que está ocasionando ali, por exemplo, uma disfunção ali no ponto focal, que talvez eu precise de uma lente corretiva. Então vamos lá. Ó. Os princípios da óptica, coloquei ali alguns, né? Claro que vai ter mais aí, conforme a gente se aprofunda no estudo, mas coloquei ali os principais do começo, porque o tema dessa aula ali são princípios, né? Conceitos introdutórios ao estudo da óptica. Então vamos lá. Ó. Primeiro nós vamos identificar ali as fontes de luz, depois a propagação retilínea da luz, princípio da reversibilidade, princípio da independência e princípio da interação da luz com os diversos tipos de materiais. Vamos ver isso aí até o final da aula, tá? Então vamos lá. Fonte de luz. Nós classificamos elas, né, em extensa, por exemplo, o Sol é uma fonte extensa, né, uma fonte grande, e uma fonte pontual, né? Por exemplo, aí uma velinha especificamente a respeito da emissão de luz. A gente classifica em fonte extensa e em fonte pontual. A gente classifica também em primário e em secundário. Primário, pessoal, são os objetos que emitem luz, por exemplo, lá o Sol. Mas secundário está aí, por exemplo, a Lua. A Lua não brilha sozinha, ela brilha porque ela reflete ali uma parte da luz do Sol, né? O Sol ilumina a Lua e nós enxergamos ela iluminada. Por exemplo, ali do lado já não é mais a Lua, é o planeta Vênus. Uma parte de Vênus está iluminada, mas a outra parte está escura, né? Porque está iluminando somente uma parte. Então, por isso que nós classificamos em fonte primária e secundária. São as fontes que emitem luz e as fontes que são refletidas, né? Refletem luz. A propagação retilínea da luz simbolizei aí pelo laser, pessoal, bem simples, tá? A luz se propaga em linha reta, em regra, tá? Em regra, tem uma exceçãozinha que nós vamos ver aqui. Esse laser é vendido aí nos camelôs, por uns valor de R$80, né? Tem um alcance bem longo, é utilizado na astronomia para direcionar os telescópios. A velocidade da luz, ela tem, né, 300 km por segundo, e aí deixa aí uma sugestão de leitura, tá? Uma exceção aqui do princípio da propagação retilínea da luz, né? Teve aqui um caso que foi observado aqui no Brasil, né? Que dava para observar as estrelas que estavam atrás do Sol, né? Ou seja, a luz fez uma curva aí ao redor do Sol, né? Para comprovar a teoria da relatividade. Foi feito aqui no Brasil esse experimento e é isso como sugestão de leitura para vocês. Princípio da reversibilidade dos raios de luz. O que significa isso, pessoal? É que o raio de luz tanto vai quanto volta, ele é refletido, ou seja, ó, coloquei uma imagem um pouquinho melhor. A pessoa que está na frente, por exemplo, usando um retrovisor, ela enxerga a pessoa de trás, ao mesmo tempo que a pessoa de trás enxerga a pessoa da frente, ou seja, os raios eles não só vão, eles vão e voltam, né? É possível aí enxergar tanto a pessoa, tanto quanto a pessoa ser enxergada, né? Esse princípio é bem simples, né? Reversibilidade dos raios de luz. De forma retilínea, tá? Tá sendo ali desviada ali, no caso, pelos espelhos, né? Mas ela tá indo ali de forma reta e tá indo e voltando. Princípio da independência dos raios de luz, ó. Coloquei aí várias cores de várias fontes de luz, né? Fontes primárias e fontes, ali a gente pode considerar que são fontes pontuais, né? Então tem ali laranja, verde, vermelho e azul. Ao passar a laranja pela verde, será que vai misturar uma cor com a outra? Aí não, pessoal, ó, tá aí, ó, uma luz passa pela outra e ela vai ali ter nenhuma interferência, né? Vai ser ali, quando chegar ali no ponto que vai formar a imagem, você vai ver ali a imagem da cor que ela realmente é.
mesmo que esteja sendo atravessada por outra cor. Agora é diferente de eu colocar duas cores no mesmo lugar, aí realmente aí vai ter um processo aí que vai formar uma cor diferente, mas ao ultrapassar uma cor pela outra, elas são independentes, os raios de luz, eles não sofrem ali uma interferência ao ultrapassar um pelo outro. Tá? Agora, interação com os meios da luz com os meios materiais, nós temos três tipos, os transparentes, os translúcidos e os opacos. O que são cada um? No primeiro ali, ó, você está vendo um lápis, e aí tem um objeto antes do lápis, né? Esse meio é um meio transparente, já é possível ver ali de forma nítida qual é, que cor ou qual o formato dos lápis atrás do objeto. O translúcido já fica borrado. E o opaco, realmente a luz ali não ultrapassa, você não consegue ver, né? O opaco ele não reflete a luz, não deixa que a luz passe dentro dele, ele não refrate nem nada. Então, são os meios ali que são opacos. E aí a gente aplica isso tudo como? Aplica aqui no eclipse, ó. Tem ali uma fonte de luz, uma fonte pontual, né? E ela vai formar ali uma sombra, né? Essa sombra, ela é uma aplicação dos conceitos que nós estudamos até aqui. Ó. A luz propaga em linha reta, né? Quando a fonte for pontual, vai projetar uma sombra daquele jeito lá. E tem uma diferença entre sombra, umbra e penumbra, né? Então vamos ver ali o que é sombra, umbra e penumbra. Na verdade, sombra e umbra são a mesma coisa, tá? Só que tem esses dois nomes. Penumbra já é uma sombra mais fraca que a umbra, né? Ou que a sombra. Só que ela é projetada por fontes extensas, né? Então já não é mais uma fonte pontual, é uma fonte extensa. E aí você vai ter uma penumbra ali, ó. Vamos pegar aqui um exemplo de penumbra. Então ali dá para ver bem ali a umbra e a penumbra, ou então a sombra e a penumbra. Então ali no meio você vê certinho e ali atrás, né, dos lados ali você já vê a penumbra. E aí temos tipos de eclipse, né? O eclipse lunar, aí ocorre aí com a sombra, né, da Terra na Lua. E aí temos dois tipos de eclipse lunar. Tem o eclipse penumbral e tem o eclipse ali normal, né, que nós chamamos onde ocorre, que é o que nós vimos aqui, ó. Então fica, não estou vendo diferença nenhuma, é porque justamente está nessa parte aqui, ó, nessa sombra, a sombra que é leve, né. E aí como é que ocorre ali esse eclipse? Está passando ali a Lua, e aí chega um momento que ela entra na penumbra, né? Que é uma fonte extensa que está sendo produzida ali, ou seja, o Sol vai produzir uma penumbra, e aí chega um momento que entra na umbra, que é a sombra produzida pela Terra, e aí a gente vê essa imagem aqui, né? Então aí outra imagem, né? De uma perspectiva diferente. E aí os tipos de eclipse solar, né? O parcial, anular, né? Quando a Terra está totalmente ali no meio, e o total, né? Encaixou ali certinho. E aí, como é que nós vemos o eclipse lunar, né? E aí, uma foto aí nessa data, um eclipse triplo, né? Temos ali 3 luas de Júpiter na frente lá do Sol, e aí está ocasionando 3 sombras, né? Tem um exercício aí, né? E para resumir, que nosso tempo já está acabando, eu vou resumir o exercício aqui para vocês, depois vocês leem com calma lá na plataforma Eduque. Então, resumidamente, qual é o princípio que produz ali a sombra de um eclipse, né? São propagação retilínea, né? A luz, em regra, ela se propaga em linha reta, né? E aí ela vai ocasionar uma sombra ou uma penumbra, né? Então, questão bem simples aí, por que são os eclipses são elaborados. Então, acesse as demais aulas, veja ali na plataforma Eduque e acompanhe aí todo o nosso trajeto ao longo do ano. Então, até mais, até a próxima.